Jesus, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui no nosso nono dia do desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias, glória a Deus. Estamos aqui a partir de Gênesis 21, então hoje nós vamos dar prosseguimento aí. Senhor, nós te louvamos, obrigado Jesus pela oportunidade de estarmos aqui lendo, proclamando, declarando, anunciando a tua palavra. Isso é tão maravilhoso, as escrituras sagradas, a palavra de vida, a palavra que transforma, que muda a nossa história, que liberta a nossa mente, que liberta o nosso coração, que liberta o nosso espírito, a verdade que liberta, Deus, que transforma. Obrigado, Senhor, por termos acesso à tua palavra, por podermos, Senhor, divulgá-la, anunciá-la, pregá-la. Obrigado, Senhor Deus, porque nós hoje estamos dia após dia gastando tempo com ela, Senhor. Estamos aqui, como é o nosso lema aqui na Rede Insana, lendo a Bíblia toda vez após outra, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Nós queremos estar aqui, gastando a nossa vida para o Senhor, anunciando a tua palavra, trazendo mais pessoas ao conhecimento do Senhor e da tua palavra, salvando vidas, transformando a história das pessoas com os princípios da tua palavra, aplicando-os nas nossas vidas, que eles não sejam apenas teoria, como a gente tem orado aqui, meu Deus, que a gente não seja apenas um povo teórico, religioso, como a gente sabe que existem tantos por aí, Senhor, pessoas que hoje elas respeitam, reverenciam a tua palavra, acreditam que é a verdade, mas essa palavra não é uma prática na vida delas, Senhor. Elas são apenas ouvintes, e o Senhor disse que aqueles que apenas ouvem a tua palavra e não as praticam, eles serão como pessoas que construíram sua casa sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade e destrói tudo. Mas aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, estes, Senhor Deus, serão como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Está bem fundamentada, está bem firmada, e nós queremos estar nesse lugar, construídos na rocha, edificados sobre a rocha, sobre um alicerce seguro, que é a tua palavra, não apenas como teoria, mas como prática, como verdade nas nossas vidas, que nós possamos viver a tua palavra todos os dias, até que o Senhor venha. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Tu és o Paracletos, tu és o amigo, tu és o conselheiro, tu és o consolador, tu és aquele que nos foi dado para nos ajudar nesse mundo. A promessa foi de que nós não ficaremos órfãos, mas o Senhor nos daria o Consolador. E o Senhor se nos deu como Consolador, com o teu Espírito para nos guiar, para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos ajudar a permanecer, a perseverar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Que o Senhor possa nos guiar, nos fortalecer todos os dias, e que na força do Senhor possamos permanecer até que o Senhor venha, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, estamos aqui, desafio 142 dias, a Bíblia Almeida, edição contemporânea, Scofield. Estou aqui em Gênesis, no capítulo 21, então, a partir de hoje, o nascimento de Isaque. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como o havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado.
Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Também do filho dessa serva, porém, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra, tomou-lhe. Verso 21. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Verso 22. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinastes. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, também nada me fizeste saber, tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou Abimeleque a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aí completa aqui o verso 34, né? Aqui no 33, quando ele fala: plantou Abraão um bosque em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Aqui é El-Olam. Olam é usado nas escrituras em relação às coisas secretas e escondidas, e de eternidade em eternidade. O Deus eterno, El-Olam, é chamado aqui no final do capítulo 21. Capítulo 22, Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho,
o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos e, levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quézeda, Azor, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz Tebá, Gaã. Verso 24. A sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então esse é o capítulo 22 de Gênesis, né? Bem forte aí esse momento aqui na vida de Abraão, momento em que ele entrega Isaque aí no seu coração, que ele crê na ressurreição. Depois no Novo Testamento fala que Abraão creu que Deus poderia chamar, né, ressuscitar o seu filho. Então ele creu ali, além, porque Deus tinha uma promessa para ele. Então ele falou, Deus vai fazer. Tanto que quando ele vai
subir, ele fala, né, nós iremos, adoraremos e retornaremos, né? Quer dizer, ele tinha essa expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa, mas ele estava disposto a obedecer ali. E aqui nós temos uma referência a Cristo, né? Uma tipologia do Cristo muito forte aqui. Isaac é um tipo de Cristo que é obediente até a morte, então ele se entrega ao propósito do seu pai. Eu costumo dizer que, de repente, se fosse outro menino aí, né, ou até eu no lugar de Isaac, tinha saído correndo, tinha fugido ali do pai e não tinha aceitado, mas ele se submete ali àquele, àquela entrega do pai dele, e a gente vê isso em Isaac, essa submissão, essa obediência até a morte. Isso é uma referência do Cristo. Abraão é um tipo de pai, né, porque nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, né, como diz lá em Romanos 8:32. Então, Abraão é essa referência desse pai que entrega o seu filho ali. E o carneiro também é um tipo de substituição, porque o cordeiro preparado estava, o carneiro preparado estava ali, e isso também faz uma referência ao filho, né, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava preparado ali. Então nós temos também aqui mais uma tipologia do Cristo acontecendo aqui nesse texto. E a ressurreição, onde a expressão dentre os mortos também figura ali, né? Então é esse momento que eu falei, eu citei aqui, que o Novo Testamento vai dizer que havia uma expectativa de que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Então aqui nós também vemos o entendimento de ressurreição, uma tipologia também disso. Em Cristo nós temos essa ressurreição. Então esse capítulo 22, ele é totalmente cristocêntrico e está apontando para Cristo aqui. Gênesis capítulo 23. Os anos de vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Et: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra, diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, se é de sua vontade que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que dê a mim pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efrom, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 siclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efrom e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão, por posse na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a sua mulher Sara
na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Né? Então é isso aí, o dia está amanhecendo já ali, né? Estamos aqui, capítulo 23 foi esse capítulo 23 é o momento em que Abraão adquire então Macpela, que tem um significado muito importante, né? Significa ali duas sepulturas, né? Então é o local onde estariam sepultados Abraão e Sara, porque depois ele é sepultado nesse lugar, depois Isaac e Rebeca, e também Jacó e Leia, né? Então foram sepultados ali nesse local em Macpela. Então tem uma pregação minha chamada Até Macpela, onde eu falo sobre isso, né? Eles foram juntos até a sepultura, e aí depois a gente vai estar comentando mais sobre isso aí, né? Quando a gente for falar sobre o momento em que Jacó sepultou Leia ali em Macpela. Gênesis capítulo 24. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Esse aqui, só um aspas aqui, né? Agora na leitura de 21 dias eu brinquei que esse aqui é o dorama, né? É o momento da história de amor aqui do Isaac e da Rebeca. Eu falei, a Bíblia tem dorama, gente. É esse aqui e Ruth, né? Na verdade, Ruth, eu falei isso de Ruth, mas tem aqui outra historinha de amor aqui, bem interessante. Mas esse capítulo 24 ensina muitas coisas muito preciosas aqui também, inclusive da providência de Deus e de como o Senhor enviou o seu anjo ali à frente daquele servo. Gênesis capítulo 24, então. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se a mulher não quiser seguir-me a essa terra, farei então tornar teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar-se os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Então disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça, a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista,
virgem a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água para todos os camelos. O homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro e perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e contou essas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e tendo ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e descarregaram os camelos. Trouxeram palha e forragem para os camelos, água para lavar os pés dele e os pés dos homens que com ele estavam. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei até que tenha exposto a minha incumbência. Disse-lhe Labão: Fala. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tem engrandecido. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu senhor, e a este deu ele tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habita, mas irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: Porventura, e se não me seguir a mulher? Ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás livre do meu juramento, quando chegares à minha família. E se não aderem a ti, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de falar, no meu coração, saía Rebeca com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te. E ela prontamente abaixou seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos.
Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de bondade e verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, e se não, declarai-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e ali passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixai-me voltar a meu senhor. O irmão e a mãe da moça, porém, disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela mesma. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram-se de Rebeca, sua irmã, e de sua ama, e do servo de Abraão e de seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque tinha vindo de Beer-lai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Saiu Isaque a meditar no campo à tarde, e levantando os olhos, viu que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. E Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que consolo, né, na vida de Isaque aqui, que veio. Bebendo na garrafa aqui, irmão. Não tem copo aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 24. Então, tem muitas referências aqui, muitas coisas preciosas. É um capítulo bem extenso e com muitas riquezas. E além dessa história de amor aqui entre Isaque e Rebeca, uma história que se destaca pela forma como foi conduzida, né, diferente das outras, de outros, né, tanto do seu pai como também de seu filho depois que vem, seus filhos que vêm depois. Isaque foi realmente um homem de uma mulher só, e isso se destaca no meio dessa geração dos patriarcas aqui, onde eles viviam ali e tinham várias mulheres. E Isaque se destaca nisso. Além disso, nós temos aqui um destaque para a atividade angelical
para a presença de um anjo aqui que fez a sua missão daquele servo acontecer. A gente falou sobre isso no desafio, quando a gente fez o desafio sobre os anjos, né? Dessa pulseira aqui, Anjos Comigo. Nós tivemos um desafio só sobre os anjos, onde a gente estudou ali tudo que a Bíblia fala sobre os anjos, todos os versículos, copiamos à mão todos esses versículos e comentamos sobre ele. E eu comentei aqui que é interessante porque existem muitas formas diferentes de Deus se manifestar através dos seus anjos e usar os seus anjos para nos ajudar, para nos servir, como a Bíblia diz que eles são ministros a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E algumas vezes os anjos aparecem, né? Nós temos momentos da Bíblia em que o anjo apareceu ali para poder entregar uma mensagem ou para poder fazer alguma coisa. E nós temos também esses momentos que os anjos não aparecem, porém nós sabemos que os anjos estão em ação. E isso é interessante a gente saber isso nas nossas vidas. Existem momentos das nossas vidas em que a gente vai ter um anjo trabalhando em nosso favor, ainda que a gente não veja. E foi o caso aqui, né? Aquele servo não viu aquele anjo. A Bíblia não diz que um anjo apareceu, porém um anjo conduziu ali toda aquela situação, né? E foi levantado por Deus para poder aquela esposa ser encontrada para Isaac. Então é interessante você ver aí a diferença dessa atividade dos anjos, né? Os anjos do Senhor estão conosco, às vezes eles vão se manifestar, mas às vezes nós não vamos vê-los, mas eles, como seres espirituais invisíveis, vão estar conduzindo situações, vão estar nos ajudando em determinados momentos das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, né? Para quem é solteiro, essa também é uma boa palavra, que o Senhor envie o seu anjo aí para poder encontrar a pessoa que Deus tem para a sua vida, e o seu Isaac ou a sua Rebeca, né? E também aqui a Bíblia Scofield já vai trazer alguns comentários a respeito também da questão tipológica que nós temos aqui do Cristo, né? Aqui nesse capítulo 24 nós também temos isso. Por quê? Porque nós temos aqui uma figura, né? Nesse capítulo 24 nós temos peraí. Aqui. Nós temos o seguinte aqui, né? Todo capítulo é altamente tipológico. Abraão é um tipo de rei que faria um casamento para o seu filho, né? O servo, que não se menciona o nome, mas é um tipo do Espírito Santo, né? Que não fala de si mesmo, mas das coisas que o noivo o enviou, né? Então ali o servo, ele representa o Espírito Santo aqui. É interessante a forma como a Scofield trata, porque eu tenho visto o cristocentrismo, né? Tenho visto Cristo como tipologia do Cristo em muitos textos, mas eu não tinha visto aqui no Gênesis 24 como eu encontrei esse tesouro aqui, lendo os comentários aqui dessa Bíblia sobre esse texto. Então o Espírito Santo aqui, o servo é um tipo do Espírito Santo, ele aponta para o Espírito Santo. Um servo é aquele que enriquece a noiva com os presentes do noivo, né? Uau, né? Olha que forte isso. Então esse servo aqui, ele fez esse papel do Espírito Santo, que é aquele que enriquece a igreja, que é a noiva, com as riquezas do noivo. Ele também é o que leva a noiva ao encontro do noivo. Então o Espírito Santo, esse servo, representa o Espírito Santo que leva a noiva ao encontro do noivo, a igreja ao encontro de Jesus. A Rebeca é um tipo da igreja, né? A eclésia, a virgem chamada para ser a noiva, a esposa de Cristo. E Isaac é o tipo do noivo, né? Então é uma tipologia do noivo aí, que ele está ali para receber a sua esposa. Isaac, tipo do noivo, que sai ao encontro da sua noiva para recebê-la. Então olha que interessante isso. Abraão representando o pai, o rei, que busca uma esposa para seu filho, o servo representando o Espírito Santo, Isaac é o noivo e Rebeca é a igreja. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrá, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins.
Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Aos filhos das suas concubinas, porém, deu Abraão presentes e, ainda em vida, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Depois da morte de Abraão, verso 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto a Beel-lai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael, pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Foram estes os filhos de Ismael, e foram estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 líderes, segundo as suas tribos. E os anos da vida de Ismael foram 137. Ele morreu e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, como quem vai na direção da Síria. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labã, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 21, muito precioso. A oração do marido destrava a esposa. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom.
Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Só destacar aqui, marcar aqui, né, que essa é uma fala que continua atrapalhando a vida de muitas pessoas, né, sabotando e comprometendo muita coisa aí. Estou a ponto de morrer, né? Quantas pessoas vivem nessa expectativa? O mundo está acabando, né, não tem muito o que fazer mesmo, e elas acabam comprometendo, inclusive, as suas futuras gerações. Então, esse sentimento de Esaú aqui, né, de pensar assim, estou a ponto de morrer, né, de que adianta isso? Né, fez com que ele comprometesse não só a sua vida, mas as futuras gerações. Então, fica aí também essa ponderação para a gente, essa reflexão aqui. Gênesis capítulo 26, né, o último capítulo de hoje. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerá. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem, para que, diziam ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerá, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerá, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa,
Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tema, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou chefe do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que nos não fará mal, como nós não te temos tocado, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água. Ele chamou o poço de Seba, por isso até o dia de hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beere, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. Elas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então, chegamos aqui, Gênesis capítulo 26. Completamos hoje Gênesis capítulo 26, né, com essas riquezas aí da tipologia do Cristo, do Senhor Jesus, em Gênesis 22 e também em Gênesis 24, e com essas chaves preciosas de que a oração do marido destrava a esposa, né, Gênesis 25, 21, e também aqui a respeito de como que as pessoas podem negociar com esse pensamento temporário, de pensar: vou morrer daqui a pouco, o que adianta, né? As pessoas podem estar sabotando aquilo que Deus tem para a vida delas no futuro e nas futuras gerações, comprometendo aí. Os poços têm nomes importantes que a gente vê aqui constantemente na Bíblia, esses poços aí, e tem toda uma questão do poço também que depois eu vou estar comentando aí. Quando a gente chegar lá na frente, eu vou falar sobre uma mensagem minha chamada Cai no Poço, que eu cito inclusive sobre como foi à beira de um poço que Rebeca foi encontrada para Isaque. Depois a gente vai estar falando sobre isso. Deus abençoe você, um ótimo dia em nome de Jesus. E amanhã nós voltamos então às 5h42 da manhã aqui no meu Instagram para a gente continuar a nossa leitura da Bíblia inteira em 142 dias. Amanhã nós vamos para o nosso 10º dia. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus Cristo.